Nós vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, texto que servirá para a mensagem desta noite. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nesta noite. O tema do sermão, meus irmãos, é as consequências de se fazer uma aliança precipitada. As consequências de se fazer uma aliança precipitada. A semana passada eu falei com os irmãos sobre o tema como não ser enganado. Alguns estavam aqui, outros provavelmente acompanharam pela internet depois. Este sermão de hoje é a continuidade do sermão do domingo passado. E aqui eu aproveito para lembrar aos irmãos um importante princípio da reforma protestante, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como é que nós entendemos a Bíblia, meus irmãos? Pela própria Bíblia. A reforma protestante, da qual nós somos frutos, a igreja presbiteriana é uma igreja reformada, ela rejeitou a autoridade final da igreja na questão da interpretação, e ela traz então o conceito do livre exame. Mas o livre exame não significa livre interpretação. Livre exame sim, livre interpretação não. Por isso que um dos princípios da reforma também é o somente a Escritura. Somente a Escritura.
A Escritura, ela é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. A Escritura, ela é, para o cristão reformado, o árbitro de todas as controvérsias. Meus irmãos, todas as vezes que nós temos diante de nós, na Bíblia, um texto difícil de ser entendido, nós vamos encontrar na própria Bíblia clareza para este texto em outros textos da própria Bíblia. Por isso que a Bíblia vai interpretar a própria Bíblia. Na matéria de interpretação hermenêutica, nós entendemos que existe o contexto chamado próximo, que é aquilo que vem logo antes, e aquilo que vem depois, o contexto remoto, que pode ser próximo ou distante, ambos. Aquilo que vem antes ou depois pode ser próximo ou distante. Nós temos aqui, meus irmãos, um caso claro disto, porque se você lê esse texto, talvez você já tenha lido esta passagem, quem sabe até mesmo aquele texto que eu preguei no domingo passado, você já leu aquele texto, mas você não tinha compreensão dele e dos ensinos que aquele texto nos traz. E talvez ao ler esse texto, e muitos já o fizeram na leitura bíblica, que muitos fazem, leitura anual ou leitura diária da Bíblia, passam por esse texto sem entendê-lo, sem compreendê-lo. E nós só podemos compreender esse texto, meus irmãos, à luz do contexto dele. Qual que é o contexto deste texto que nós lemos? É o sermão do domingo passado. Está lá no livro de Josué, cerca de 400 anos atrás. Aquela aliança que Josué fez com os gibeonitas. Esse é o pano de fundo para o que nós acabamos de ler. E os irmãos estão lembrados que Josué, ele fez uma aliança com este povo. Josué estava na terra ali, no momento de conquista, no momento de avanço pelo território, e os gibeonitas, que era um povo que estava ali entre os povos de Canaã, eles usaram de um estratagema, com medo do que estava acontecendo e sabendo que seriam mortos, eles se fingem de pessoas que estão vindo de muito longe, um povo distante, vestem roupas velhas, pegam um pão velho, fazem todo aquele teatro, chegam diante de Josué e do povo e dizem assim: façam aliança conosco, porque a gente está vindo de muito longe. Mentira! E Josué fez aliança com aquele povo, disse que não os destruiria, fez uma aliança de paz, uma aliança precipitada. Se você não viu o sermão do domingo passado, por favor, está lá no YouTube, veja, talvez te dê melhor compreensão para aquilo que eu vou complementar nesta noite. Mas nesta noite eu quero falar sobre as consequências desta aliança que Josué fez lá atrás, 400 anos antes, consequências de uma aliança precipitada. Isto se aplica ainda hoje na minha vida e na tua vida. Sempre que nós fizermos alianças precipitadas, elas trarão consequências. Quais são elas? Primeira, mesmo que você não busque a Deus e faça alianças precipitadas, Deus ratifica estas alianças. O que Josué fez não foi correto. Ele não deveria ter feito aliança com os gibeonitas. A ordem era destrói, a ordem é expulsa. Não era para se misturar, não era para ter dó daquele povo, mas Josué fez uma aliança de paz. E Deus confirmou, homologou, sancionou, autenticou aquela aliança, de maneira, meus irmãos, que nós não sabemos exatamente quando se deu, em que período do reino de Davi se deu, o que está descrito aqui no primeiro versículo, mas o que está escrito aqui é o seguinte: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos.
uma fome de 3 anos consecutivos. E por que, meus irmãos, está acontecendo isto aqui? Por conta da aliança que foi quebrada com os gibeonitas. Porque Deus ratifica estas alianças. Por isso que nós não podemos fazer aliança precipitada. Saul é o rei que vem antes de Davi. Temos o período da conquista da terra com Josué, segue-se o período dos juízes, e depois você tem os reis. O primeiro rei, Saul, e depois então, Davi. No período de Saul, o que ele faz? Ele simplesmente quebra esta aliança que lá atrás foi feita. E quando você lê o texto aqui, meus irmãos, parece que Saul, na verdade, ele agiu por conta do seu zelo. Ele tinha zelo. Quando ele expulsa, por exemplo, quando ele desterra os médiuns, os adivinhos, ele faz isso por conta do quê? Do seu zelo. E no versículo 3, no versículo 2, na parte final, está escrito isto, que Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, em relação aos gibeonitas. Ele procurou destruir este povo por conta do zelo que ele tinha. Paulo, o apóstolo, diz, meus irmãos, que zelo sem entendimento é tolice. Muito zelo, mas sem entendimento, não serve de absolutamente nada. Paulo também, escrevendo aos Gálatas, ele deixa claro, quando falando a respeito das alianças, ele diz assim, Gálatas 3,15: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, nem lhe acrescenta coisa alguma. Havia uma aliança com os gibeonitas, havia uma palavra que foi firmada com os gibeonitas. O zelo de Saul pelas coisas corretas, em determinado momento do seu reinado, faz com que ele vá além do que Deus pediu, do que Deus determinou, faz com que ele passe por cima de princípios que o próprio Deus estabeleceu. Será que isso acontece ainda hoje, nos nossos dias e no nosso meio, meus irmãos? Cuidado com o zelo sem entendimento. Faltou entendimento para Saul, quando ele age assim para com os gibeonitas. Havia uma palavra firmada, e meus irmãos, por falar em palavra, como era bom o tempo nosso, onde a palavra valia, onde as coisas eram decididas, como se diz os antigos, no fio do bigode. Hoje tem que ter contrato, tem que ter testemunha, tem que ir lá no cartório, firmar lá o acordo, juiz, testemunha, e depois ainda, mesmo com tudo isso, acontecem os processos, e por aí vai, por não cumprimento de palavras. Quando nós firmamos uma aliança, Deus ratifica ela, a palavra dada tem que ser cumprida. O cristão, um homem de Deus, tem que ser um homem de palavra. A mulher de Deus tem que ser uma mulher de palavra. A gente não pode voltar atrás, não, naquilo que nós acordamos. E eu preciso explicar para você o que está escrito no Salmo 15, versículo 4. Quando o salmista, falando do cidadão dos céus, ele diz assim, entre as características dele, ele diz: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que é jurar com dano próprio e não se retratar? Ora, se firmou uma palavra, se fez um contrato,
tem que honrar esse contrato. Não é porque ele foi contrário às minhas expectativas, não é porque eu levei desvantagem que eu vou voltar atrás da minha palavra. No caso de Josué, eles descobriram na sequência que aquele povo estava mentindo, mas mesmo assim a palavra tinha que ser cumprida, porque foi feita uma aliança com eles. A única limitação dessa regra, meus irmãos, é quando a promessa ou o contrato firmado envolve algo que é moralmente errado. Aí nós não estamos obrigados a cumprir, é óbvio. Mas se não é o caso, eu não posso simplesmente deixar de cumprir porque eu aparentemente levei uma desvantagem. Não. O que jura com dano próprio, muitas vezes, nós sairemos prejudicados, mas a palavra tem que ser cumprida. Como era bom esse tempo. Infelizmente hoje, meus irmãos, não tem sido assim. E na história do povo de Deus também, muitas vezes não foi assim. Mas o Senhor está nos trazendo esta verdade à tona através desse texto. Mesmo que você faça uma aliança equivocada, precipitada, saiba que Deus ratifica essa aliança e você tem que cumprir a tua palavra. É assim que nós temos que agir. É isso que se espera de nós. Por que Deus está irado com Israel? Porque uma aliança foi quebrada. Porque uma palavra firmada não foi cumprida. Os gibeonitas não receberam aquilo que havia sido prometido lá atrás por Josué. Porque Saul, no seu zelo, se levanta e mata os gibeonitas, e vai contra eles, e quer exterminá-los. A segunda lição que nós aprendemos sobre as consequências de se fazer uma aliança precipitada é que o povo de Deus, meus irmãos, muitas vezes é açoitado com a ira divina quando viola a aliança. O texto nos fala que nos dias de Davi houve 3 anos consecutivos de fome. Um ano de fome talvez fosse compreensível, no ano seguinte se recupera, se caminha, mas 3 anos consecutivos a coisa complica. Davi, ele acha estranho o que está acontecendo. Davi é aquele que escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É aquele que entende a providência de Deus, o cuidado de Deus, e ele olha para o reino e fala, alguma coisa está acontecendo. Não é normal. 3 anos de fome. Meus irmãos, nós precisamos ter sensibilidade para entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nesse texto aqui, nos é dito, no versículo 1, que Davi, ele consultou ao Senhor. Davi foi buscar resposta no Senhor. Deus, por que isto está acontecendo? A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que Deus, no passado, Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Lá em Hebreus, no capítulo 1, está escrito assim: no passado Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras ao seu povo, aos pais, pelos profetas. E Deus continua hoje falando a mim e a você. E nós precisamos buscar o conselho do Senhor, a direção do Senhor. Davi fez isso e ele recebeu do Senhor a resposta. Davi, meus irmãos, fica sabendo, o versículo 1 diz assim: Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse. É interessante que Davi demora 3 anos para consultar ao Senhor. Ele demorou a consultar, mas a resposta de Deus é na mesma hora. Ele consulta ao Senhor e Deus responde. Qual a resposta de Deus? A culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas.
O motivo daquela fome, o motivo da ira de Deus sobre o seu povo, era por conta de uma aliança que havia sido quebrada lá atrás, no tempo de Saul. O reino é outro, o reino agora é Davi, mas ele está colhendo algo que não foi plantado por ele, foi por Saul lá atrás. Mas as consequências chegaram, o castigo chegou. E Davi então fica sabendo claramente por que a fome estava vindo sobre o seu povo. Uma aliança havia sido quebrada. Querido, você tem consultado ao Senhor? Você tem procurado as respostas de Deus na tua vida? Por que será que muitas coisas estão acontecendo? E do jeito que estão acontecendo? Qual a sensibilidade que nós temos para entender aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Davi buscou ao Senhor. É óbvio que naquele tempo e naqueles dias, Deus falava de muitas formas, de muitas maneiras, mas e hoje? Se eu e você buscarmos ao Senhor hoje, como nós faremos isto? Hoje nós não procuramos profetas. Deus não fala através de profetas hoje, como falava no Velho Testamento. Muitos têm se enganado e se iludido com as profetadas de muitos pseudo-profetas deste tempo. Deus fala através da sua palavra. Nós não podemos, meus irmãos, ser levados pelo emocionalismo, pelo sentimentalismo. Há muita meninice no meio do povo de Deus. Ah, pastor, Deus falou comigo. Como é que você sabe disto, meu irmão? Ah, eu senti um arrepio. Não que você não possa se arrepiar, chorar, se alegrar na presença do Senhor, ou quando Deus falar com você, mas veja, muitas vezes é tão somente um arrepio, muitas vezes é tão somente a busca por algo sobrenatural. Ah, eu vou jejuar um mês para Deus falar comigo. Sim, o jejum é importante, é bom, é necessário, mas Deus fala através da palavra. Não adianta um mês de jejum sem palavra. É a Escritura, é abrir este livro e entender este livro. A vontade plena e perfeita de Deus está aqui, é ler ele. Não é apenas no domingo, quando o pastor pede, vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, que você deve abrir a sua Bíblia. Não, são todos os dias. É buscar, é conhecer, é aprender, é investir. A Bíblia é regra de fé e prática. Como poderá ser regra de fé e prática se eu não a conheço? Precisamos conhecer a palavra de Deus. É assim que Ele fala hoje. Quer ouvir a palavra de Deus? Chega na tua casa, abra a tua Bíblia e começa a ler. Deus vai falar com você. Assim como Ele falou com Davi, assim como Ele falou no passado com os seus servos, Ele continua falando comigo e com você. E a palavra traz direção para as nossas vidas. E o que a palavra ensina, meus irmãos, é exatamente isto. Não quebre a aliança. Se você quebrar a aliança, haverá consequências, castigos, muitas vezes, por conta de alianças que foram quebradas e precisam então ser consertadas. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, orientando os crentes, muitos chegando à igreja, e agora sou cristão, a minha esposa não é cristã, ou a esposa, sou cristã, mas meu marido não é cristão. Paulo diz, não separe, não separe. A esposa cristã santifica o marido que não é cristão, e vice-versa. Continue junto, seja fiel à aliança que o Senhor estabeleceu entre vocês. Aliança firmada, aliança cumprida. Peça graça ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor.
Não podemos banalizar, meus irmãos, estas verdades da palavra de Deus, porque em banalizando estas verdades, as consequências virão. E a sociedade de hoje nada mais é do que a consequência destas quebras de princípios divinos, de preceitos divinos, que são tratados de maneira tão banais hoje pelo povo, e muitas vezes, infelizmente, pelo próprio povo chamado povo de Deus. Portanto, nós precisamos entender que o Senhor ratifica as alianças feitas, mesmo que precipitadas. E o povo de Deus muitas vezes vai sofrer as consequências da ira divina por conta de violação de alianças feitas. Ora, o que Israel tinha a ver com aquilo? O que o povo do tempo de Davi tinha a ver com os pecados de Saul? Então, é assim que muitas vezes acontece, meus irmãos. E aí vem a nossa terceira lição. O tempo não anula as alianças que fazemos. O tempo não anula as alianças que fazemos. Os gibeonitas foram massacrados por Saul. O que nos chama atenção, meus irmãos, é que esse texto não está falando da reclamação dos gibeonitas. Não foram eles que se levantaram, não foram eles que chegaram e disseram: Davi, olha o que está acontecendo conosco. Foi Deus. É Deus quem impõe o juízo sobre o povo e diz: é por conta da quebra da aliança. A culpa de sangue na família de Saul. O que é uma aliança, meus irmãos? É um pacto de sangue. É um pacto de vida e de morte. As alianças bíblicas têm esse significado. Para além dos nossos contratos, porque hoje a gente faz contrato, quebra e não acontece nada. Naqueles dias não. Um dos exemplos de aliança daqueles dias era: alguém firma aliança com outra pessoa, pega um animal, parte ele no meio, coloca as duas partes, uma do lado da outra, e as duas pessoas que estão fazendo aliança vão passar no meio daquele animal partido. Sabe o que significa isso? A maldição da aliança. Se eu não cumprir o que eu prometi, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, com esse animal, seja partido, seja morto. A aliança bíblica, a aliança da qual nós falamos, de Deus com o homem, também tem esse mesmo sentido. Na verdade, as alianças humanas estão apontando para algo muito maior, para uma verdade muito mais suprema, sublime. E nesse texto também essa verdade está presente. Mas antes de falar sobre ela, eu ainda queria falar um pouquinho sobre os gibeonitas, porque, meus irmãos, Davi chega para eles e diz: e agora? O que vocês querem que eu faça? Eles não pedem dinheiro. Muitos talvez aproveitariam o momento, né? Recompensa a gente agora, pelo prejuízo que tomamos. Não. Sabe por que eles não querem dinheiro? Porque vida não se compra e nem se paga com dinheiro. O princípio bíblico é vida por vida. Quando Noé saiu da arca, depois que o mundo foi destruído pelo dilúvio, se estabeleceu ali o princípio, sangue por sangue, vida por vida. A vida é preciosa para Deus, não há como negociar uma vida, não há preço por uma vida, somente outra vida. E aí a ideia da pena capital, para que o mal não continuasse, não prevalecesse, matar-se sem justificativa, sem necessidade, por maldade, assassinato. É o que o mandamento diz: o não matarás tem exatamente esse sentido, não assassinarás. Isso é proibido na lei de Deus, e só tem uma maneira de compensar isto:
com outra vida. É o olho por olho, dente por dente que está vigorando no Velho Testamento. Ora, o que eles vão dizer? Já que Saul matou o nosso povo, que caia sobre a casa dele. Então, a ira do Senhor, a vingança do Senhor. Nós não queremos dinheiro, nós queremos justiça. Que a justiça seja feita. Eles, meus irmãos, não exigiram outras vidas. Aquilo não tinha a ver com o povo de Israel, tinha a ver com a casa e a família de Saul. Foi por conta de Saul e da sua família que aquilo havia acontecido. Logo, a justiça tem que cair sobre quem? Sobre a casa e a família de Saul. Davi fica numa situação complicada para realizar isso, mas é interessante, meus irmãos, que eles estão dizendo lá no versículo 6, dá-nos eles e nós os enforcaremos. Eles eximem Davi dessa justiça, e mais ainda, eles permitem Davi escolher as pessoas, e aqui há um outro fato importante, porque é nesse contexto que Davi, ele poupa Mefibosete, porque com Mefibosete, filho de Jonatas, ele tinha uma aliança, e ele não podia quebrar essa aliança. Para consertar um erro, ele não poderia cometer outro erro, então ele poupa Mefibosete. O outro Mefibosete que morre aqui não é esse filho de Jonatas, e sim o outro filho de Saul, que é entregue então para ser morto. E por isso essa passagem nos mostra esse momento tão forte quando nós lemos aqui, quando então esses filhos de Saul são mortos por conta deste pecado que foi cometido por Saul, matando os gibeonitas e quebrando a aliança que havia sido feita lá atrás com este povo, através de Josué. Porque, meus irmãos, o tempo não anula as alianças que fazemos. É outro rei, é outro momento, mas o Senhor, Ele faz justiça, e o tempo é do Senhor, não cabe a nós questionar, mas por que não foi antes? Não cabe a nós questionar os propósitos de Deus e os desígnios de Deus. Deus age na hora certa, no momento certo, e é aqui então que será executada o juízo e a justiça sobre a casa de Saul. Queridos, João Calvino, e termino, ele ensinava que o intérprete ele deve relacionar cada passagem da Escritura com Cristo, qualquer que seja o sentido primário da mesma. É claro que nós não forçamos o texto para isso, mas claramente, meus irmãos, alguns textos nos levam exatamente para essa verdade muito maior. Temos uma aliança com o Senhor. Essa aliança foi estabelecida lá no Éden. O Senhor fez uma aliança conosco. O homem quebrou a aliança. E o que foi dito a ele é: no dia que você comer do fruto, que você desobedecer, você vai morrer. O pacto foi quebrado. A aliança foi quebrada. O homem foi expulso do jardim. E toda a história do Velho Testamento aponta para a redenção, para o Messias, para o Cordeiro de Deus, para aquele que vem para tomar o lugar do homem. Porque, meus irmãos, que coisa tremenda, quem merecia morrer éramos nós, porque fomos nós que pecamos, foi o homem que pecou, mas Deus, no plano eterno de redenção, Ele se faz um de nós, Ele se fez homem em Cristo, e na cruz do Calvário, Ele morreu, Ele recebeu a ira de Deus, a ira que era sobre a minha vida e sobre a tua vida, recaiu sobre Jesus. A aliança quebrada, o pacto quebrado, a morte que veio, mas Jesus, Ele assume tudo isso, Ele morre em nosso lugar, Ele se fez um de nós, Ele se fez maldição no nosso lugar.
Talvez esta passagem também nos faça pensar naquilo que Cristo fez por nós. E como Ele leva tão a sério essa questão da aliança, porque Ele mesmo, sendo Deus e tendo firmado uma aliança eterna conosco, essa aliança foi cumprida de tal maneira que Ele se faz homem e Ele cumpre toda a justiça, levando sobre si mesmo as dores, os pecados, a miséria humana, e ali na cruz alcançando a nossa redenção. Possamos então, meus irmãos, baseados nesses ensinos, olhar para este texto e continuar a leitura dele, compreender melhor as Escrituras Sagradas e saber aplicá-la à nossa vida, ao nosso dia a dia. Que você possa ter esse entendimento e buscar esse entendimento a cada momento. Não, mesmo que você não busque a Deus e faça alianças precipitadas, Deus ratifica essas alianças. Muitas vezes o povo de Deus vai ser açoitado com ira, com castigo, por conta de alianças quebradas. O tempo não anula as alianças que fazemos. Por isso que muitas vezes, quando é possível, reparos precisam ser feitos em tempo. Se há tempo, façamos os reparos. Se não, clamemos pela graça e pela misericórdia de Deus sobre nós. Ele é compassivo, Ele nos conhece, e somente pela bondade dEle, pela graça dEle, que nós não somos consumidos, porque está escrito exatamente isto em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, aplica ela ao nosso coração, traz, Deus, para nós a seriedade, Deus, da Tua lei, da Tua verdade, dos princípios eternos que o Senhor revelou a nós, que nós, como Teu povo, não venhamos a brincar, ó Deus, com verdades tão sérias na nossa vida, mas que possamos, ó Deus, ser fiéis a Ti em tudo e em todo o tempo. Que a cada decisão possamos buscar no Senhor sabedoria, direção, para não errarmos, para não trazermos sobre nós mesmos a Tua ira, consequências, ó Deus, de decisões erradas, alianças erradas. E se porventura, Deus, já tenhamos contraído, que o Senhor tenha misericórdia e nos dê graça, Deus, para cumprir aquilo que prometemos. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos viver uma vida que agrada a Ti em tudo, não buscando a nossa glória, o nosso favor, o nosso bem-estar, mas que possamos buscar a glória do Senhor, que antes de qualquer atitude na nossa vida possamos refletir se isto glorifica ao Senhor, e que a nossa decisão seja pautada, Deus, por esta verdade. Ajuda-nos, Deus, fica conosco, nos abençoa. Agora, quando estamos já chegando ao final deste culto, nos leve em paz para as nossas casas. Oramos assim, no nome do Senhor. Amém.